Eugênio Musa querida, tudo bem com vocês? Eu estou André passando aqui para conversar sobre mais um tema. Esse um dos mais queridos das minhas caixinhas de perguntas lá no meu Instagram, @DrAndréVinicius. Doutor André, eu tenho um miomatose uterina. Será que eu posso engravidar? O meu mioma é submucoso. O que é que isso quer dizer? Como vivem? Do que se alimentam? Você quer saber tudo sobre mioma? Você vai acompanhar tudo isso agora aqui no meu canal. Então, me acompanha aqui. Primeira coisa, eu sou um péssimo desenhista, tá? Então já vou me desculpando em relação a isso. Eu quero te mostrar as localizações, as possíveis localizações dos seus miomas, especialmente os mais frequentes. Mas antes disso, você precisa entender os compartimentos do seu útero. Então, imaginando que esse sino horroroso que eu vou desenhar aqui é o seu útero. Aqui estariam as tubas, aqui embaixo os ovários, as tubas uterinas com as fímbrias e aqui embaixo os ovários. Imaginando que essa coisa bizarra aqui é um útero. O útero ele apresenta, e aqui seria a vagina. Tá? Então vamos desenhar para vocês. Aqui a vagina. Aqui seria o colo do útero e aqui o corpo do útero. Nós temos 3 compartimentos no seu útero. A gente tem esse revestimento externo do útero, que chama serosa. Então, o tipo de mioma mais comum, que às vezes vocês vão fazer um exame de ultrassom e aparece lá, um mioma subseroso. É aquele mioma que cresce para além da serosa do útero. Então, esse mioma que eu vou colocar aqui como SS, o subseroso, é aquele mioma que cresce para fora da serosa. Grande parte desses miomas são completamente assintomáticos, a paciente nem sabe que os tem. Eles não geram complicações para a gestação, não geram alteração de ciclo menstrual. Então, na grande maioria das vezes é um achado de exame. A paciente foi fazer uma ultrassonografia de rotina ou investigando outra coisa e aparece um mioma subseroso. O segundo tipo de mioma que acomete as mulheres são os miomas intramurais. Por quê? Essa camada de revestimento externo do útero chama serosa, a camada muscular do útero chama miométrio e a camada interna, a mucosa, onde fica o DIU, onde o bebê se desenvolve, chama endométrio. Mas no miométrio, na camada muscular, surgem os miomas chamados de intramurais. Então, miomas intramurais são esses miomas que crescem no miométrio. O miométrio é a camada do útero que se contrai, a camada muscular que se contrai para ajudar na eliminação do sangue durante o período menstrual. Então, a depender do tamanho desses miomas, as pacientes que apresentam miomas intramurais podem sentir cólica durante o período menstrual. Imagina, não é assim, mas só para vocês imaginarem. Imagine que quando esse útero se contrai para eliminar o sangue na menstruação, o mioma empurra o útero também. Então, geraria, não é assim, mas só para vocês entenderem que esses miomas podem estar associados à cólica. Doutor André, tem um mioma subseroso e intramural. Isso atrapalha a minha fertilidade? Não. Porém, existe um outro tipo de mioma que cresce na cavidade endometrial. Então, recapitulando com vocês, o útero tem esse revestimento externo, que chama serosa, esse revestimento muscular, que chama miométrio, e esse revestimento interno, que é a mucosa do útero, chamada de endométrio. Os miomas que crescem dentro do endométrio são chamados de miomas submucosos. O mioma submucoso, sim, este mioma está relacionado com alterações da fertilidade. Por quê? Ele se comporta como se fosse um DIU, porque os miomas, eles puxam e aumentam muito a vascularização local. Na hora que você vai ter a nidação, porque o embrião, depois que foi fecundado, ele vai tentar se implantar aqui. O processo de nidação acontece no endométrio. Então, se você tem um mioma nesse mesmo local, alterando a vascularização, você pode ter alterações de implantação e de nidação e causar abortamentos. Então, o mioma submucoso para mulheres que estão tentando engravidar, é fundamental que você faça a miomectomia por esteroscopia antes de engravidar. Os miomas submucosos, assim como o DIU, ele também pode alterar o fluxo menstrual.
geralmente, um dos principais sintomas referidos pelas pacientes que apresentam miomas submucosos são sangramento uterino normal. Lembra que a gente comentou que a duração geralmente é de 2 a 8 dias? As pacientes que apresentam miomas submucosos tendem a passar muitos dias menstruando. 10, 11, 12, 15 dias. E em relação ao fluxo menstrual, lembra que a gente comentou que é normal entre 20 a 80 ml? As pacientes que apresentam miomas submucosos tendem a sangrar bastante, 100 ml, 200 ml. É tanto que é extremamente comum o achado de anemia em pacientes portadoras de mioma submucoso. E aí você vai me perguntar, André, já fiz um ultrassom e vi uma história de mioma transmural. O que é o mioma transmural? Mioma transmural seria um mioma que pega todas as camadas. Porque você pode ter, por exemplo, um mioma subseroso com componente intramural, ou seja, uma parte dela cresce para fora da serosa, uma parte dele cresce para dentro do miométrio. Você pode ter um mioma intramural com componente submucoso. Então, um paciente que às vezes tem cólicas e tem sangramento, você faz a esteroscopia, ela vê um abaulamento, ou na própria ultrassonografia identificou, ou você pode ter um mioma que acomete todos os compartimentos. Seria um mioma que tem componentes subserosos, intramurais e submucosos. Esse aqui, em roxo, é o mioma transmural. Então, é extremamente importante a gente individualizar, porque às vezes o tratamento para a miomatose é só controle do sangramento. Às vezes o tratamento do mioma é a retirada do útero inteiro. Às vezes é só miomectomia, a retirada do mioma isolado. Miomectomia por via laparotômica, com corte, geralmente para esses miomas que são externos ao útero. E a miomectomia histeroscópica para o mioma submucoso, que a gente entra pela vagina com o histeroscópio e fatia esse mioma submucoso, uma cirurgia bem mais simples que é feita pela via vaginal. Mas o tratamento de cada tipo desses miomas, ele precisa ser individualizado. Se nós estamos diante de um paciente que já tem prole constituída, que ela não quer mais engravidar, se essa paciente é mais jovem, se essa paciente já está próxima da menopausa, se essa paciente tem outras cirurgias abdominais, se o volume uterino dela é muito grande. Então, todas essas nuances, elas precisam ser levadas em consideração pelo profissional ginecologista que está te acompanhando, associado com os seus desejos, e identificar o que é melhor para propor a melhor estratégia terapêutica para o tratamento. Gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram e se ele foi esclarecedor, deixe seus comentários aqui embaixo. Deixa o seu like para que esse vídeo possa ir para mais e mais mulheres. E se você não é inscrita, se inscreve aqui no meu canal. Eu te espero em breve para mais informações em outros vídeos. Um abraço!